Pessoal, é, se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo do Corinthians, esse jogo lamentável, né? Um jogo para, não vou falar, como eu já falei em outros casos, não é jogo para se esquecer, mas é jogo para se recordar, marcar o que foi feito de errado e não repetir os mesmos erros. O que aconteceu com o Corinthians hoje? Né? Um jogo o Flamengo vem embalado, o Corinthians está em um processo de contratação de novo técnico, mas o Corinthians parecia um time pequeno jogando hoje. Um time de menor expressão, quando o Corinthians é gigante. Hoje estava em campo duas das maiores torcidas, as duas maiores torcidas, na verdade, do nosso país. De um lado o Flamengo, do outro lado o Corinthians. E aí, quando eu falo para vocês que quem ama realmente o Corinthians, independente de qualquer coisa, é você, torcedor do Corinthians, você que está me vendo agora nesse exato momento, eu não estou exagerando não. A torcida do Corinthians teve uma dificuldade para entrar no Maracanã. Questão de segurança, tal, protocolo, a questão de fazer uma revista para ver se não tem nenhum problema, algum artefato possa prejudicar o espetáculo e tudo mais, porque o espetáculo lá, a torcida dá o seu espetáculo, mas o espetáculo lá central é o futebol, né? A torcida está lá por causa dele. Tá. Aí o Corinthians, a torcida do Corinthians demorou a chegar. Quando a torcida do Corinthians chegou lá, que começou. Olha só, o Maracanã estava lotado. Lotado de flamenguistas. Acho que tinha 7, 8 mil corintianos lá. Mas a torcida do Corinthians começou a cantar numa voz. E entoar uma voz tão forte, mas tão forte, que estava se igualando à torcida do Flamengo. Você vê a loucura que é, cara. Então, assim, a torcida do Corinthians é apaixonada. Ela, sabe, ela vibra, ela sonha, é uma coisa de louco. E por isso que eu falo que quem dá a vida por esse time é você. Não é jogador. Jogador, muitas vezes, ele está muito preocupado com o salário dele. Né? E nós vamos falar muito sobre algumas coisas que nós vimos ali, ó. Os primeiros 15, 20 minutos, cara, ninguém viu o Corinthians. O Corinthians parecia que tinha se encolhido. E tudo bem, eu entendo que os primeiros 15 minutos ali, o Flamengo, ele já tem o costume mesmo de dar uma blitz, né? Por quê? Porque assim, ele vai sufocar o outro time até ele cometer erros. E olha que hoje o Corinthians cometeu erros, viu? Ainda bem que o Dorival Júnior estava lá, né? Ele estava lá no camarote assistindo. Espero que amanhã ele assine esse contrato e começa por ordem na casa, porque está muito bagunçado, está muito desorganizado o Corinthians. Que isso? Parecia que o time não sabia jogar bola. O Yuri Alberto foi dar o primeiro chute aos 15 minutos. Foi 15 ou 20 minutos do primeiro tempo que o Corinthians foi dar um ataque e o Yuri Alberto deu um chute. Foi a primeira vez que o Yuri Alberto tocou na bola. Que absurdo. E aí, tem muito pela proposta do time em si, né? Você vê o Corinthians continua jogando com os mesmos três volantes, preenchendo o meio, aí colocou o Romero no ataque juntamente com o Yuri Alberto e colocou o Memphis, né, ali como cara ali atrás ali dos caras que jogam ali na frente para fazer o gol. Mas o Memphis, eu vou falar um negócio para vocês, cara. O Memphis deu 30 minutos, o Memphis sentiu ali a perna. Meu, pra mim, ó, fica só entre nós aqui. Pra mim ali, meu, pô, ele viu que não ia dar, mano, ele caiu fora, cara. Falou assim, me desculpa, mas falar que se machucou como? Se machucou no quê? Outra coisa, viu, que eu vou falar pra você, viu, o corintiano. Depois que o Memphis fez aquele papelão lá, que ele foi na mídia, expôs o técnico, aí teve o apoio sim da grande massa e torcida corintiana, essa torcida apaixonada que é a Gaviões, ele teve o apoio. Você viu o Memphis jogando? Tirando o esporte, tá? Porque o esporte não dá para contar.
Você viu o Memphis jogando? Ele jogou agora no último jogo pela Sul-Americana, que o Corinthians ganhou de 1-0. Tudo bem, o Corinthians jogou praticamente o jogo inteiro, como eu falei no outro vídeo, com um jogador a menos. Mas o Memphis jogou bola. E outra coisa, o Yuri Alberto ele depende muito do Memphis jogando. Tá nítido que depois que o Garro parou de jogar, que ele tá machucado, teve proposta, não sei se saiu, não sei qual que é a história aí, ou ele tá machucado ainda, o Corinthians parou de jogar. E aí você vai e tira um treinador que estava fazendo um trabalho até então ok, por causa da exposição de um jogador, e esse jogador não está correspondendo. É aquilo que eu falo, pessoal. Os jogadores antigamente era outro nível. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Mas quando você vai para o Marcelinho Carioca, que ele peitava o Luxemburgo, e daí, mas quando ele entrava em campo, ele fazia com que a torcida pedisse por ele. Entendeu? O Luxemburgo às vezes queria dar um castigo, queria dar um gelo nele, queria deixar ele na reserva. Mas o que o Marcelinho fazia? Ele trazia toda a torcida para ele quando ele entrava. Porque ele ia lá, fazia um gol, cavava um pênalti, batia uma falta, fazia outro gol, dava um lance pro cara fazer um terceiro gol. Então, o Luxemburgo ele ficava meio... Eu tô falando do embate dos dois, mas você pode falar sobre vários jogadores antigamente. Vários. Romário sempre teve o jeito dele, o jeitão dele assim, mas como que você não ia convocar um cara daquele para seleção? Como que você ia deixar um cara daquele como o Romário no banco? Para mim, o maior centroavante que eu já vi jogar na história foi o Romário. Falar de fazer gol, o jogador, como diz o Tite, terminal ali de fazer o último lance, o último toque, para mim foi o Romário. Não foi, entendeu? Pode falar de qualquer um outro. Então, pessoal, o Corinthians estava totalmente perdido. O Memphis, em vez de ficar lá, que era um jogador grande, para poder, de repente, vou segurar aí e tal, tô aqui junto com vocês. O cara caiu fora. Deixou para os outros lá. Aí o Yuri Alberto mal pegava na bola, porque ninguém municiava o cara. Aí você vê o Corinthians, o time do Corinthians, um time pesado e caro. Pesado que eu falo assim, no sentido de ter jogadores grandes em salários e com pouco futebol. Pouco futebol, né? Então, assim, é muito difícil para a torcida corintiana, que é uma torcida apaixonada, chegar num estádio, sair daqui de São Paulo e ir lá para o Rio de Janeiro para ver o jogo e o Corinthians fazer um jogo desse daí. Um jogo lamentável, né? Já não tinha jogado lá essas coisas na quinta-feira. Mas aí ganhou por 1-0, com um jogador a menos, bom, tá dentro, né? Só que assim, não vem jogando bem, né? O Corinthians não está conseguindo performar como deveria. E aí você vê jogadores ganhando o salário que ganha, e aí volta a falar a mesma coisa. Você pode falar assim, poxa, Paulo, mas você está falando de salário novamente. Eu tenho que falar do salário, pessoal. Você que está me assistindo é cobrado em cima daquilo que você ganha e daquilo que você é contratado para fazer. Então, o cara que está ali representando milhões e milhões de torcedores fanáticos que amam o clube, ele tem que fazer, o mínimo que ele tem que fazer é isso. Ele tem que fazer o mínimo que ele tem que fazer, é entrar em campo e se jogar na bola quando não dá. Não vai dar para pegar, se joga, dá um carrinho. É isso que a torcida, sabe, espera do cara. Não tá dando. Mas aí o cara, né, o cara foi jogar contra o Palmeiras. Aí o cara primeiro fez uma graça, né? Fez uma graça lá. Fez uma graça contra o Palmeiras. Aí depois fez uma... Aí quando foi no Brasileirão, o cara foi zoado. Aí ele falou assim, o quê? Vou ficar aqui pra ser zoado novamente. Porque, ele bateu, o Gerson tá aqui, né? Bateu, pá, deu de cara com o Gerson. Aí tem o Arrascaeta do outro lado. Aí tem o Cebolinha. Aí tem o Bruno Henrique que entrou. Aí você tem o Araújo. Aí você vai vendo os jogadores que tem. Aí você fala assim, não vou conseguir nada aqui. É melhor cair fora, entendeu? E voltar a jogar no próximo jogo. Pra mim foi isso. Foi um migué, assim, bem, assim, sabe? Falar que tá machucado. Pessoal,
Se você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, entendeu? E deixar no comentário aí o que você achou desse jogo aí. Isso é muito importante o seu comentário, tá bom?